Vira 96. Olha só o que rola. O fim do mundo. A incrível história de uma cidade que enlouquece quando descobre que o mundo vai acabar. Uma supernovela em 35 capítulos. José Wilker, Bruna Lombardi, Maurício Matar, Paulo Betti, Paloma Duarte, Guilherme Fontes, Patrícia França, Lima Duarte. Vem aí a próxima novela das 8, de Dias Gomes, O Fim do Mundo. Vira lata. Helena vive a 1000 por hora. Paulo, você está sempre no meu caminho! É casada com um poderoso promotor e filha de um tremendo picareta. E eu descobri que todo o dinheiro do meu pai vinha de golpe de estelionato. Mas quando o maridão souber disso, vai ser um Deus nos acuda. Diz o que você tem pra dizer. A nova novela das 7 vai ser o bicho. Vem aí, de Carlos Lombardi, Vira Lata. Boa noite. No Globo Repórter dessa noite, revelações que derrubam a versão oficial do atentado que quase mudou a história do Brasil. 15 anos depois, o repórter Caco Barcelos investiga a explosão do Rio Centro. O que de fato aconteceu naquela noite de 30 de abril de 81 no Rio de Janeiro? 3 meses de investigação, mais de 50 depoimentos. Seguindo pistas abandonadas, nossa equipe localiza testemunhas ignoradas pelo inquérito oficial. E elas revelam que o atentado atribuído à esquerda partiu de militares. E quase terminou em tragédia. Quantas bombas foram colocadas dentro do Rio Centro? Quem é o homem que flagrou os terroristas e exigiu que eles desativassem os explosivos? A testemunha número 1. Por que o agente que abriu as portas do Rio Centro para os 2 militares envolvidos na explosão nunca foi ouvido? Ex-ministros, almirantes e generais admitem: o inquérito militar foi uma farsa. A história tem quase 15 anos e ainda provoca medo. Quando eu recebi a notícia que estava aí no caso ser publicado. Desconfiança. É um assunto que volta à tona, não se sabe qual a motivação disso. Agressividade. Não interessa quem eu seja, sai fora. Brigas entre militares. Ele já disse que tinha que procurar o culpado na agência central do FNI. Nunca disse que ninguém queria dar golpe. Ele é um canalha. C maiúsculo, A maiúsculo, N maiúsculo, A maiúsculo, L maiúsculo, H maiúsculo e A maiúsculo. Canalha. Muitos se negam a falar. General Valdir Muniz. Não tenho nada a declarar. Induzem ao erro. Na explosão da segunda bomba, o colega desapareceu, ele e a casa de força. Escondem provas. Criam dificuldades para ninguém saber o que realmente aconteceu naquela noite de 30 de abril de 1981. A história de um atentado e da rede oficial de proteção aos terroristas. Se a imprensa não tivesse presente desde o primeiro momento, era possível que até hoje não se soubesse que tinham sido 2 elementos do Exército. A verdade é essa. A Polícia Federal, a Polícia do Exército e a Secretaria de Segurança do Rio estão investigando juntas a explosão de 2 bombas ontem à noite no Rio Centro, em Jacarepaguá.
Essas imagens foram gravadas minutos depois do atentado no pátio do Rio Centro. A explosão da primeira bomba dentro do Puma feriu gravemente o motorista e matou na hora o acompanhante. No show, deu para sentir que alguma coisa tinha acontecido. Já não há mais coração. Estava cantando essa canção que fala das bombas de São João, do coração bobo, do sentimento do povo, da ternura. E de repente eu vi uma coisa estranha que nunca aconteceu no meu show, que era o seguinte: a plateia toda que estava ligada em mim, de repente olhou para trás. E depois voltou em seguida para mim como se nada houvesse acontecido. As primeiras revelações provocam um grande impacto. Os 2 passageiros do Puma são também os principais suspeitos do atentado. A descoberta cria um problema para o Exército e desencadeia um terremoto político no país. Um ato terrorista contra o show 1º de maio, contra o dia do 1º de maio, entende? E acho que contra o povo brasileiro. Toda violência, ela deve ser condenada. E a violência política, então, essa é inaceitável. Contrariando as evidências, o general Valdir Muniz, então secretário de Segurança do Estado do Rio, foi buscar nas extintas organizações de esquerda os autores do atentado. Vamos ver quais são esses terroristas. Quem são esses terroristas? Quem são esses maus brasileiros? Quais são esses materialistas? Será que esses materialistas não têm mãe, não têm pai, não têm irmãos? Não creem nessa pátria acolhedora que há de ser grande, custe a violência que custar? No começo dos anos 80, com o general João Figueiredo na presidência, o Brasil estava numa encruzilhada política. O caminho do governo apontava para a abertura democrática. Mas exatamente o dia 30 de abril de 81 mostrou ao país que muitos companheiros de farda do general ainda estavam contra a democracia. Início dos anos 80. 36 bombas explodem no Rio de Janeiro. Atingem bancas de revistas, sedes de jornais e de entidades que fazem oposição ao regime militar. O episódio mais grave: uma carta-bomba endereçada ao presidente da OAB mata a secretária Dona Lida Monteiro. O atentado do Rio Centro é o último da série. E como nos outros, ninguém foi responsabilizado. Uma sala escura. Perguntas proibidas. Apenas uma voz, a do encarregado do IPM, Coronel Job Lorena de Santana. Primeiro, os 2 militares foram vítimas de uma armadilha ardorosamente colocada no carro do capitão. Sem apontar os autores, ele acusa a extrema esquerda pelo atentado. Um desfecho que transforma o inquérito numa das maiores farsas políticas da história do Brasil. Era uma farsa. O inquérito foi uma farsa, isso não tinha dúvida nenhuma desde aquele dia, do show do Coronel Job. Para contar o que realmente aconteceu, vamos buscar os personagens daquela noite, os que entraram no inquérito e os ignorados pela investigação oficial. Eles é que vão nos guiar na montagem do quebra-cabeças do Rio Centro. Nos ajuda o repórter Fritz Lutzeri, que já investigou o caso há 14 anos. Foram 3 meses de procura, em 3 estados. Mais de 50 personagens, alguns encontrados depois de muitas andanças, convencidos com muita conversa. Eu queria falar com o seu Carlos Alberto, por favor. Eu queria falar pessoalmente com ele, que eu explico para ele. Usamos o critério de chegar sempre de surpresa, com a câmera ligada. No caso do Rio Centro, a reação das pessoas, até mesmo o silêncio, pode revelar muita coisa. Francisco Rodrigues Filho, agente de segurança, o homem que viu militares suspeitos atrás do palco. Não lembro a patente. Que era militar e armado, eles estavam. O que eles fizeram quando você pediu a identificação? Olha, mostraram a identificação e perguntou se eu iria prender 3 militares, a patente dele. E eram os únicos? Não. Logo após eu encontrei mais 2. Coronel Willy Marvin, o homem que flagrou outros terroristas dentro do Rio Centro e evitou uma tragédia maior. Seu depoimento destrói a história oficial. Durante muito tempo eu procurei
não tocar no assunto, guardar as provas que eu tinha em meu poder e aguardar os acontecimentos para ver até onde as coisas iriam. E, ao mesmo tempo, comecei a receber informações, notícias de pessoas que me contavam como é que a coisa tinha acontecido. Tinha sido um ato irresponsável, isolado, de um grupo de extrema-direita, de um grupo irresponsável que contestava a abertura democrática no Brasil. Almirante Maximiano da Fonseca, ministro da Marinha na época, ele revela pela primeira vez ter criado um plano secreto para enfrentar um golpe dos militares da linha dura. Esse negócio, o plano estava sozinho meu, nosso, da Marinha. Que plano era este? Era reagir. O plano é militar. Vou descer de detalhe agora. Almirante Júlio Bienrembá, ministro do Superior Tribunal Militar, resistiu à farsa do Exército e denuncia: o IPM foi arquivado ilegalmente. O tribunal considerou o assunto liquidado pela anistia. Anistiado quem? Anistiado no delito. E não o autor. É outra coisa impossível. A gente vê que tudo é forçado. É um caso triste, sabe? Magno Braz de Oliveira, ex-paraquedista. Trabalhava na segurança do Rio Centro na noite da explosão. Nunca foi procurado pelo Exército. Jamais falou sobre o caso. Magno se considera a testemunha número 1 do atentado. A única coisa que eu via, que tenho certeza que eu via, foi o sargento e o capitão entrando sem credencial, que minha ingenuidade, minha vibração, né, autorizei eles a entrarem. Mas graças a Deus, tive o seu penoculata, Deus foi grande, né, e os inocentes foram salvos. O que aconteceria se os terroristas conseguissem explodir o Rio Centro? Quantas pessoas morreriam na confusão armada pelas bombas? O Brasil teria chegado à democracia? Ninguém pode responder a essas perguntas. Mas nossos personagens vão revelar fatos surpreendentes. Caminhos que ajudam a chegar mais perto da verdade. A seguir, nossos repórteres refazem os passos dos militares envolvidos na explosão do Rio Centro. Quem é o homem que enfrentou os terroristas e evitou a grande tragédia? Dois agentes secretos a serviço do Exército, atacados de surpresa por comunistas inimigos do regime. A versão oficial para o atentado do Rio Centro é simplória. Nós partimos de investigações paralelas. Militares insatisfeitos com as conclusões do Exército nos ajudaram a reconstituir os principais momentos da operação terrorista. – 30 de abril de 1981. 5 carros atravessam a estrada Grajaú-Jacarepaguá em direção à Barra da Tijuca. Enfrenta o trânsito movimentado de véspera de feriado. Ao contrário da maioria, não voltam para casa. No alto da estrada, o grupo para e faz a última reunião. Exatamente às 8 horas da noite, entram aqui no restaurante Cabana da Serra. Sentam perto da entrada, examinam um mapa sobre a mesa, conversam em voz baixa sem esconder que estão armados. Com medo de assalto, um garçom chama a polícia. Chega uma radiopatrulha com 2 soldados. Para evitar o confronto, ficam dentro do carro observando o comportamento deles. Na saída do grupo, os soldados anotam o número de uma placa, a identificação de um Puma marrom metálico. OT-0297. O grupo desce a serra. 3 homens em cada carro, no meio das milhares de pessoas que seguem para o Rio Centro, onde vai acontecer o show pelo Dia do Trabalhador. Eles tinham o mesmo destino do público, mas não vinham ao Rio Centro para se divertir. Segundo o coronel Dixon Grael, que fez uma investigação paralela denunciada num livro, o objetivo deles era outro, um atentado terrorista. E o mais grave, o grupo era de militares e agentes, todos do DOI-CODE, um destacamento do Exército que levantava informações
e combatia os contestadores do regime. Perto da entrada do Rio Centro, o grupo se divide. Além do Puma, há um Fusca, uma Brasília, um Chevette e um Opala. 4 carros evitam os controles de segurança. Invadem o estacionamento passando por cima dos canteiros. Nós descobrimos o caminho percorrido pelo Puma na fase final da operação. Quem revela é a testemunha número 1, o ex-paraquedista Magno Brás. Naquela noite, ele barrou o carro na entrada do setor reservado aos artistas e convidados. O motorista era o capitão Wilson Machado. Ao lado dele, o sargento Rosário. Dizem que querem telefonar a serviço. Eu quis saber que tipo de serviço, né? Aí disseram para mim que era do Exército. Eu pedi para se identificar, o capitão se identificou. De que maneira se identificar? Com a identidade. Identidade do Exército? Do Exército. Lembra da carteira como era? Verdinha, aquela verdinha do Exército. E eles entraram com o Puma ou foram a pé? Foram de carro. Para onde exatamente que eles foram? Próximo à administração do Rio Centro. Ficaram lá quanto tempo? 15 minutos, mais ou menos. E você se certificou se realmente eles telefonaram ou não? O vigia ainda falou assim, pô, Magno, ela falou de um jeito estranho. Aí ainda falei, vamos supor, November, Oscar, Delta, Zulu, uma coisa assim. Eu falei, tudo bem. E eles usaram isso? Usaram o código. Telefonema? Usaram o código. Depois do telefonema, o sargento e o capitão saem da área privativa dos convidados e circulam com o Puma pelo estacionamento principal. Estacionam e, segundo a versão oficial, saem do carro para comprar ingressos. Nós localizamos uma testemunha que contradiz a versão oficial. O estudante João de Deus foi a última pessoa que viu os 2 militares antes da explosão. Ele afirma que os 2 não saíram do carro. Nós vamos encostar aqui porque diante desse manancial de carros, o nosso carro, esse carro é um ponto estratégico para nós. Por quê? Porque a maioria dos carros eram todos iguais, era Fiat, era Fusca, era... Agora o Puma, ele tinha uma característica igual. Na época era um carro esportivo. Aí veio essas figuras dentro do carro, de boa noite, e foi um show. Daí pra hora, e eles deram boa noite também? Não obtive resposta. Por que não? Por volta das 9 da noite, o pavilhão do Rio Centro já está lotado com 20 mil pessoas. As estrelas do show são simpatizantes do movimento pela redemocratização do país. Entre elas, Gal Costa, Chico Buarque, Gonzaguinha, Alceu Valença. Elba Ramalho abre o espetáculo, exaltando a beleza da mulher. Descobrir o que dá boniteza na peleja do homem vier. O alvo, a festa do Dia do Trabalhador, era visto pela extrema-direita como provocação dos esquerdistas ao regime militar. Às 9h15 da noite, enquanto a multidão dançava e cantava lá dentro, aqui fora, protegido pela escuridão, o grupo terrorista cumpria as últimas etapas do plano. Um plano para explodir o processo de abertura democrática. Mas no imprevisto, mudou o rumo da história. Você ouviu a explosão? Eu não ouvi a explosão. E era muito forte? Como foi assim? Uma explosão forte. A explosão foi forte. Você pensou que fosse o quê? Pensei que fosse algum pneu que tivesse explodido, alguma coisa. E chegou do local? Cheguei no local da explosão. Junto ao Puma? Junto ao Puma. E era o mesmo Puma que tinha pedido para você autorização? O mesmo Puma que eu autorizei a entrar. Aí eu voltei pro meu setor, eu não estava em condições de ficar ali, queria sair para descontrair um bocado, aí eu comecei a circular. Aí pelo gramado. Aí daí me veio a segunda explosão próximo onde eu estava. É mesmo? Então, na hora de na subestação de força? Na subestação de força. O que você deduziu dessa segunda explosão? Do meu ponto de vista, eles entraram, telefonaram, eles devem ter colocado a bomba lá, que era caminho deles. Ao ver o companheiro morto ao lado, o capitão sai em busca de socorro. Gravemente ferido, segurando as vísceras, caminha 150 metros em direção ao pavilhão. Vê um táxi deixar um passageiro que chegou tarde para o show. Pede ajuda. Assustado, o motorista nega socorro. Ninguém se aproxima do capitão. Já quase desmaiando, ele consegue sentar numa cadeira
onde fica mais de 20 minutos sem receber atendimento. O capitão Wilson Machado entrou aqui no Hospital Miguel Couto 1 hora depois de ser ferido na explosão. Ele foi socorrido pela neta do ex-presidente Tancredo Neves, Andréa Neves, que estava com o namorado. No caminho, o casal perguntou o nome dele e o telefone de casa e do trabalho. O capitão não disse nada, nem mesmo que era militar. A notícia explode em cheio no alto comando militar. Ainda na mesma noite do atentado, começa a movimentação de oficiais no Hospital Miguel Couto. O próprio comandante do 1º Exército, General Gentil Marcondes, visita o capitão. Ele não pode falar? Não, porque ele está cheio de equipamentos na boca, né? Não tem condição. Mas ele percebeu a presença do senhor? Comuniquei a ele a minha solidariedade, desejei um pronto restabelecimento e meu apoio. O que deve a sua presença aqui, general? É a presença do chefe em qualquer coisa que ocorra ao chefiado. Nesse encontro, só uma testemunha, o secretário municipal de saúde. Tenho revelações, tenho coisas que eu ouvi, que eu assisti, que eu não revelo. Desse diálogo secreto, guardado por 15 anos, o médico só revela uma frase. Eu ouvi do comandante a expressão de que você levante a cabeça que você cumpriu com o seu dever. No dia seguinte, o então secretário de Segurança já divulgava uma versão pronta e acabada sobre a bomba no Rio Centro. Infelizmente, lamentavelmente, desgraçadamente, esses dois, quando saíam do seu estacionamento, dando uma marcha ré, o sargento viu aquele petardo, ao segurar, arrebentou. Ele notou um objeto estranho, pegou e explodiu. Você acha que alguém vai se suicidar? Hoje o ex-secretário de Segurança é general da reserva. Não quer dar entrevista, nem mesmo conversar informalmente conosco. O senhor não gostaria de se manifestar, não? Nada, não gostaria de nada. Gostaria que eu já estou afastado há mais de 13 anos. Não tenho nada a declarar. Romper a barreira do silêncio, mesmo agora, é um ato de coragem. O ex-comandante do batalhão de Jacarepaguá, o coronel Willy Marlen, foi o responsável pela operação de isolamento da área da explosão. Hoje, ele é o homem que sabe demais. É testemunha do envolvimento direto dos militares no atentado terrorista. Estavam muito preocupados como é que eu conduziria a partir dali. Mas mostraram algum documento assim, uma carteira? Botavam assim junto do meu rosto, agente federal, e não me deixavam ler direito. A partir do momento que eles sentiram pelo meu telefonema para o chefe de Estado-Maior, narrando o que estava vendo e as providências que eu havia tomado, aquilo deu a eles assim uma espécie de uma tranquilidade de poder conversar comigo com mais franqueza. E aí eles se identificaram sendo o que eram. E eram oficiais? Oficiais do Exército. Quantos eram esses militares? De que unidade do Exército? O que faziam no Rio Centro na noite do atentado? Nossos personagens nos levam a novas pistas sobre a autoria do atentado. A seguir, quem eram os 5 homens que armaram as bombas dentro do Rio Centro? Por que as portas estavam trancadas? Por que a PM recebeu ordem para não policiar o Rio Centro naquela noite? Perguntas que a história oficial não responde. Estranhas coincidências anunciavam que aquele dia ficaria marcado na história do Brasil. Desrespeitaram antigas regras de segurança. Suspenderam em cima da hora o policiamento de um show que reuniria milhares de jovens no Rio Centro. Havia uma ordem que havia chegado às 10h10 da manhã, oriunda do Estado-Maior da PM, determinando que a PM não cumprisse nenhum policiamento no Rio Centro naquele dia. A ordem para suspender o policiamento veio de Brasília. O responsável foi o comandante-geral da PM do Rio, general Newton Cerqueira, que estava no Distrito Federal naquele dia. 15 anos depois, o general Cerqueira volta ao comando da Polícia Fluminense como secretário de Segurança.
O general parece pouco interessado na solução do caso Rio Centro, um crime ainda com autoria desconhecida. Qual a expectativa que o senhor tem com esse assunto hoje? O senhor tem alguma expectativa? Nenhuma? Nenhuma. O senhor concordou com o resultado do PM? Nenhuma. Uma pergunta só. Não vou especular. Não vou especular. Por que o senhor mandou não policiar o Rio Centro naquele dia? Tá na imprensa, na oportunidade, foi amplamente divulgado. É só você ter o trabalho de pesquisar o próprio Globo. Na época, o general Cerqueira alegou que suspendeu o policiamento porque o show era da iniciativa privada. A PM não tinha chegado. Eu liguei para o batalhão e falei com o capitão Volney, que era o capitão de dia, lá do 18º Batalhão. E ele me informou que ele tinha recebido instruções para não sair do quartel, não ir para o Rio Centro, que eles estariam à nossa disposição se houvesse algum problema, mas que eles não iriam fazer o policiamento como sempre faziam. No dia 30 de abril, tradições militares também foram rompidas. Troca de comando em todos os quartéis do país sempre acontece pela manhã. Naquele dia, aqui no batalhão de Jacarepaguá, responsável pela área do Rio Centro, por uma razão misteriosa, o comandante coronel Sebastião de Paula foi substituído às pressas, à tarde e sem cerimônia. O coronel saiu do quartel direto para a cadeia. O comandante de Paula teria questionado a ordem de suspensão do policiamento do show. Nós procuramos a resposta. Fomos à casa do coronel, que não quis nos receber. Pelo interfone, a mulher dele descarta qualquer aproximação quando o assunto é o Rio Centro. Olha, se for uma reportagem de quando ele ainda estava na ativa, lá sobre Jacarepaguá, ele não vai nem querer falar mais sobre isso. O coronel Willy Marlin assumiu o comando do batalhão naquela mesma tarde. Horas depois, recebeu em casa a notícia da bomba. Fizemos o isolamento com corda, pedi à imprensa que se retirasse, ficasse depois desse perímetro de isolamento, porque não sabíamos até a possibilidade de ter outro artefato ali junto do carro, qualquer coisa assim. Ao chegar ao local da explosão, o coronel descobre falhas também na segurança interna do Rio Centro. 23 das 28 portas de emergência estavam trancadas. Naquela noite, todos os vigilantes foram remanejados, inclusive o chefe deles, tenente César Vachulek. O Vachulek foi deslocado para tomar conta de catraca, de roleta. Ele que era? O chefe da segurança, que tinha que estar fazendo supervisão de tudo, dando as orientações, dando as coordenadas. Nesse dia eu estava tomando conta de roleta. Quando eu ia escolher o Vachulek, a equipe que ia trabalhar comigo disse, por favor, Vachulek na segurança não. Porque no evento anterior, que foi Milton Nascimento, ele era o chefe de segurança, e todo mundo sabe que o Vachulek é a pessoa que tem problemas com bebida. Para cada pergunta, a diretora de operações do Rio Centro, na época, tem uma resposta. Ela chegou a ser acusada de ter facilitado a ação terrorista. Muito pouco tempo antes do show do Milton Nascimento, também foi constatado que esqueceram de tirar os cadeados. Assim como em vários cinemas do Rio de Janeiro e teatro, esquecem de tirar os cadeados também. Acho que foi irresponsabilidade. Só apenas irresponsabilidade. As saídas fechadas, quer dizer, num pano de luz e uma bomba ali dentro. Correria. Seria uma correria total, seria uma massacre. Qualquer pessoa simplesmente empurrasse a porta de pânico, mesmo com cadeado, ela teria sido aberta. A empresária provou na justiça que a acusação contra ela não tinha fundamento. Hoje se queixa de ter ficado marcada pelo episódio. Eu acho que eu sou a única vítima da bomba do Rio Centro, né? Porque nesses 14 anos, você vê mesmo agora, estou eu aqui dando entrevista de novo. As marcas do Rio Centro também incomodam o coronel Willy Marlin. Depois de muitos anos de silêncio, resolveu prestar contas de tudo que viu naquela noite. Uma história que incrimina outros militares no atentado. Fui procurado por um grupo de rapazes, de pessoas jovens, de boa aparência, e que se intitulavam inicialmente como agentes federais. E que depois eu vim a identificá-los como oficiais do Exército. Durante a conversa, o coronel teve uma surpresa ainda maior. Seriam do DOI-CODE e que estariam de serviço ali acompanhando o que estaria havendo no show. O pior veio logo depois. Me foi noticiado pelo meu oficial, que me acompanhava, pelo capitão. Teria havido conversa ali entre ele e esses rapazes, que havia um outro artefato
dentro do pavilhão, onde estava se realizando o show. Sim. E esse artefato estaria ou na caixa d'água, que era uma serpentina que passava no alto do ginásio, ou debaixo do palco. Revoltado, o coronel exigiu providências imediatas. Eu os repreendi severamente, fiz ameaças na ocasião que ia... Que ameaça o senhor fez? Que eu ia dizer a verdade, que ia escancarar, ia contar para todos o que estava vendo, que eu não admitia que houvesse mais nenhuma explosão, que eles fossem desativar qualquer artefato que ainda houvesse. Convencido de que estava diante de terroristas, o coronel mandou que um capitão subordinado acompanhasse a desativação da bomba e identificasse o grupo. O capitão foi, acompanhou, alguns minutos depois voltou e me deu a certeza de que o tal artefato teria sido desativado, não haveria mais nenhuma explosão. E o capitão disse que viu a desativação? Que viu, assistiu à desativação. Quem era o capitão? Capitão Volney, na época, capitão Volney. Foram identificados também pelo capitão? Foram identificados pelo capitão, que depois me deu um rascunho onde tinha feito essas anotações, e eu passei essas anotações para uma parte reservada, que entreguei no dia posterior ao comandante-geral da PM, atual general Nilton Cerqueira. A identidade desses militares continua um mistério. Hoje, o capitão Volney é comandante de um batalhão da PM do Rio. Ele se nega a falar no assunto e fica aborrecido quando percebe que está sendo filmado. Só longe dos quartéis nós conseguimos checar a história contada pelo coronel Willy Marlen. Chegou três militares. Um deles se dirigiu a mim, que depois eu identifiquei pelo jornal como Souza Pinto, né? E ele pediu para dar um telefonema. Eu mandei que ele fizesse essa ligação da minha sala. Ele estava com fardado, armado, desarmado? Ele trazia uma arma na mão. Francisco era o responsável pela vigilância do palco. Ele também confirma a versão do coronel Willy Marlen. Diz que minutos antes da explosão, chegou a abordar um grupo de militares. Como ele identificou militar, eu não poderia fazer nada, 3 militares, na patente dele. Eu saí para procurar, no caso, esclarecimento de uma pessoa responsável pela área. E eram os únicos? Não. Logo após encontrei mais 2. Por muitos anos, o chefe da segurança dos artistas, Luiz Candonga, se recusou a revelar o que viu. Agora afirma que havia 4 bombas no Puma. Uma foi a primeira que jogaram com hora marcada, que era para dar o pânico geral, e as outras 3 ficou no carro. Quem desativou foi uma rapaziada que estava até comigo, desativaram que era do explosivo, não me lembro o nome dos caras, né? Vocês chegaram a desativar outras bombas? Desativaram as outras 2. Tem mais 2 dentro do Puma? Havia mais 1, 2, 3 ou 4 bombas. Só no Puma ou também lá dentro no palco e na tubulação de ar-condicionado? Essas perguntas poderiam ser esclarecidas na mesma noite. Logo depois do atentado, houve uma corrida de peritos ao local da explosão. Profissionais de 5 entidades diferentes, todas oficiais. Mas a perícia não foi ao Rio Centro à procura da verdade. Foi tudo forçado para que a verdade não flutuasse. Por que o Exército acobertou a farsa do IPM? Quem eram os militares que estavam no Rio Centro aquela noite? Nossos personagens ajudam a chegar aos suspeitos, homens do antigo serviço secreto do Exército. A seguir, uma carreira militar abandonada. Por que um coronel do Exército se recusa a concluir o inquérito que deveria revelar a verdade sobre o Rio Centro? Estamos chegando de surpresa à casa da família do sargento Guilherme Rosário, morto na explosão. Perguntamos pela viúva. Dona Sonia não mora aqui, não. O senhor é parente dela? Não, não interessa quem eu seja. Sai fora. Causa estranheza a reação da família Rosário. Embora ele tenha sido enterrado com todas as honras militares, a viúva foge do assunto como se o marido fosse o vilão do caso Rio Centro. Um tratamento reservado aos heróis. O próprio comandante do 1º Exército, General Gentil Marcondes, ajuda a levar o corpo do sargento à sepultura. Também segura o caixão o homem que iria se encarregar do inquérito policial militar,
o então coronel Job Lorena de Santana. As primeiras investigações chegaram a impressionar. O responsável era o coronel Antônio Prado, que parecia perseguir a verdade. Depois de 2 semanas, alegou razões de saúde para se afastar do caso. Uma decisão que acabou com a carreira militar do coronel. Frontalmente, ninguém me pressionou. E nem eu ia aceitar qualquer forma de pressão. E de forma indireta? Indireta, eu diria subjetiva. Pela minha sensibilidade, pela minha intuição. Eu cheguei à conclusão que o melhor era eu me afastar. Linha central do IPM. Provar que a explosão no Puma não foi um acidente de trabalho do sargento Guilherme Rosário, especialista em explosivos, mesmo contrariando laudos. As marcas da destruição no carro. A posição do corpo. Abdômen e genitália dilacerados. Segundo o laudo de um perito da Polícia Civil, são provas de que a bomba explodiu sobre as pernas do sargento, ou seja, indício de que a bomba estava dentro do carro. Os laudos da perícia do Exército apontam para uma conclusão diferente. O sargento e o capitão como vítimas de uma emboscada comunista. Para ser verdadeira a conclusão do Exército, teríamos que acreditar em 2 possibilidades. Primeiro, um ataque quase suicida do inimigo. Ele se aproximaria do Puma com uma bomba nas mãos já prestes a explodir e a jogaria pela janela no colo do sargento. O responsável pelo IPM tentou provar que a armadilha foi montada no momento em que a dupla saiu do carro, o capitão para urinar e o sargento para comprar ingressos. Os comunistas teriam aproveitado a oportunidade para colocar a bomba aqui, neste canto, entre a lateral do banco e a porta. O repórter Fritz Utseri provou numa reportagem feita na época que isso era impossível. Bom, a gente partiu de uma reconstituição da bomba feita de um modelo que o próprio general-coronel Jó mostrou num slide na época do IPM. Ele disse que era uma bolsa Samsonite, uma lata dentro de óleo de 2,5 litros cortada a 19 centímetros e um dispositivo detonador que seria um relógio, despertador e um elemento elétrico qualquer, provavelmente uma pilha. Hoje em dia não existe mais as latas de 2,5 litros, portanto esse simulacro aqui é de plástico. Mas ele tem a profundidade, ele tem os 19 centímetros necessários. A exata medida. A exata medida. Ele disse o seguinte, que isto coube entre a porta e o banco do sargento. A bolsa teria que ficar aqui, era a única maneira. Veja, os 19 centímetros não deixam que a porta feche, não há maneira de fechar essa porta. A única maneira seria colocar a bolsa aqui e deixar ela fechada, mas aí fica muito estranho que o sargento não tivesse visto isso daqui quando entrou no carro. Então essa bolsa estava em cima do colo do sargento, não há a menor dúvida disso. Nós procuramos peritos militares que trabalharam no inquérito. Ainda hoje, alguns defendem a mesma conclusão. A coisa estava ou na lateral, não é? Uma diferença muito pequena, que você vai chegar à conclusão de um palmo, né? Ou aqui embaixo ou aqui. Não mais do que isso, né? Nunca no colo dele, como todo mundo sempre quis. É um IPM parcial. Testemunhas importantes foram ouvidas, mas não tiveram chance de falar o que sabiam. O que o senhor teria visto, a movimentação? Como eu fui chamado, como eu cheguei, nada me foi perguntado. A identificação daqueles outros oficiais? Não me permitiram. Eu queria, não há necessidade, não precisa. Não. É um inquérito com falhas primárias. Procuramos o grupo de 30 seguranças particulares que estavam no Rio Centro na noite da explosão. Testemunhas fundamentais. Todos têm uma coisa em comum. O senhor foi ouvido no inquérito policial militar? Não. Procuraram o senhor? Não. Seria uma pessoa indicada, né? Que participou. O senhor foi testemunha, o senhor estava ali no dia. Participou e tinha alguma informação para dar. Mas o senhor foi o primeiro a chegar ali no ponto? Mas eu não fui ouvido por ninguém. Magno Braz chegou a se oferecer para depor. Ouviu sempre a mesma resposta. Use o nosso lema. Qual é o lema? Não sei de nada e não vi nada. É mesmo? Não me comprometo. Os homens que vamos procurar agora eram temidos nos anos 80. Agentes secretos do DOI-CODE, unidade do Exército acusada de torturar e matar presos políticos. Alguns foram vistos no local da explosão. Seus nomes estão no IPM, mas nenhum como suspeito.
Ao contrário, aparecem como militares em missão oficial. A prova de que os militares estavam realmente trabalhando no Rio Centro é um relatório do Serviço de Informações que impressiona justamente pela falta de informação. Essa é uma cópia do relatório que faz parte do IPM. Uma única folha escrita à mão, sem assinatura nem timbre oficial. O atentado é registrado aqui como um episódio sem importância. Eles nem sequer identificaram o morto, o sargento Guilherme Rosário, que, por sinal, era companheiro deles no DOI-CODE. O IPM indica que os autores do relatório foram 2 agentes do DOI-CODE. Hirohito Gomes morava nesta casa. Morreu há 3 anos de doença do coração. Nós procuramos o parceiro dele naquele dia. Chegamos à noite no prédio onde mora. Pelo interfone, parece um homem desconfiado. Alô? Alô? Eu sou o repórter da TV Globo. Ele diz que vai descer para conversar. Esperamos quase 1 hora. Depois da insistência, ele aparece, ainda desconfiado. Quantos colegas seus tinham lá naquela noite? Comigo só tinha eu e ele. Tinha conhecimento somente. E outros grupos? Tinha vários outros grupos? Não sei. Carlos Alberto de Mello confirma ter escrito o relatório. Ele já não faz parte do Exército. Se sente traído e prejudicado pelo episódio. Pureza d'alma. O último a saber fui eu. O senhor estava onde? Dentro, lá dentro, não estava fora. Preocupa o senhor de alguma maneira a história do capitão, não? Como ele vive hoje? Mas que se dane, sabia? Que se dane. Sabia de capitão. O senhor quer que ele se dane? Todo mundo se dane. Por que o capitão é odiado por um antigo companheiro de farda? Até quando o silêncio dele vai estar protegido pela justiça militar? A seguir, 15 anos depois, nossos repórteres localizam o personagem central dessa história. Pela primeira vez, diante das câmeras, o capitão que sobreviveu à bomba do Rio Centro. Achar os antigos agentes do DOI-CODE depende de longa procura, paciência, espera. O chefe dos agentes envolvidos no caso do Rio Centro, Coronel Léo Sinelli, hoje é assessor do Ministério do Trabalho em Brasília. Nós tentamos falar com ele no gabinete em horário de expediente. Saber se está disponível lá normalmente. Nosso objetivo era perguntar ao coronel de que escalão veio a ordem para mandar o DOI-CODE ao Rio Centro. Esperamos uma tarde inteira. O coronel Léo Sinelli pediu tempo para responder a pergunta. 2 semanas depois, não quis gravar a entrevista. No Rio de Janeiro, procuramos outro chefão do DOI-CODE, o comandante da 2ª seção do 1º Exército. O porteiro do prédio diz que ele está viajando. Mas logo depois, surpreendemos o general Armando Patrício chegando em casa. Ele nem quis parar o carro. A maioria dos generais e autoridades do regime militar acredita que o resultado do IPM foi uma farsa e aponta os culpados. Que havia elementos do Exército envolvidos, eu não tinha dúvida nenhuma, apesar de ter sido negado, etc. Mas depois, 10 anos depois, o próprio presidente Figueiredo disse que foi coisa deles lá, de tenentinho, capitão, etc. Mas foi. Era um episódio militar, em que, por coincidência, os réus foram as vítimas. Se fosse de esquerda, como aparentemente ninguém acredita, seria de cunho ideológico. O senhor também não acredita? Hein? O senhor também não acredita? Eu? Que seja de esquerda? Eu também não acredito, não. Do nível major, no máximo, foi dali para baixo. A iniciativa daqui foi lá de baixo, não foi a orientação de cima de maneira nenhuma. Para todos que acusam os militares de baixa graduação, fizemos uma mesma pergunta. Por que o Exército aceitou acobertar aquela ação? Essa pergunta não é para mim. Devia perguntar quem era a autoridade do Exército. Eu acredito que houvesse gente interessada, entendeu? De postos mais elevados. O capitão não ia se aventurar
sem ter respaldo, entendeu? Foi lamentável que o governo se prejudicou. E foi péssimo para o governo, porque não convenceu ninguém. Em 3 meses de trabalho, descobrimos que muita gente ainda tem motivos para esconder a verdade sobre o Rio Centro. O coronel Volney do Nascimento. Por que razão ele não revela os nomes do grupo do DOI-CODE identificado naquela noite? O silêncio do general que mandou suspender o policiamento. A decisão foi dele ou estava cumprindo ordens de Brasília? Está nos jornais da época. Fomos a Brasília, atrás do personagem central do episódio. Quase 15 anos depois, o capitão Wilson Machado continua com prestígio no Exército. Foi promovido a tenente-coronel e é um dos responsáveis pela formação intelectual dos novos militares brasileiros. Há 8 anos, é professor aqui no Colégio Militar de Brasília. Nós o procuramos no trabalho, mas para chegar até ele, só com autorização do comando do Estado-Maior. Filmagem, entrevista, conversa informal, nada foi autorizado. Sabíamos apenas a placa do carro dele. Depois de 2 dias de plantão, conseguimos identificá-lo na saída do Colégio Militar. Por saber o endereço do capitão, chegamos à sua casa alguns segundos antes, o suficiente para registrar as primeiras imagens do capitão na TV. Poderia conversar conosco por um minutinho? Nós queríamos conversar com o senhor. Você não gostaria de falar conosco? Desculpe. O capitão da Marcha Ré fugindo mais uma vez de velhas perguntas do passado.